Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 28. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isto, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviaste. E depois de dizer isso, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então os principais sacerdotes e fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E depois virão os romanos, tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matar Jesus. Assim sendo, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. Estava próximo à Páscoa dos judeus, e muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: o que vocês acham? Ele não virá à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse que ele estava, o denunciasse para que pudessem prender. Amém. O grande milagre de João capítulo 11 é muito significativo por muitas razões. Nos parece que João vai contando as curas de Jesus desde o milagre no casamento em Caná da Galileia, e ele vai ampliando, avolumando aquilo que Jesus vinha fazendo, curando cegos, curando leprosos, e agora parece que no Evangelho de João, a ressurreição de Lázaro é um momento culminante das manifestações de Jesus como Filho de Deus, como o Deus Todo-Poderoso que se fez homem e que habitou entre nós. É interessante lembrar que lá no final do Evangelho de João diz que se ele tivesse escrito todos os milagres que Jesus fez, não caberia nos livros, mas esses que foram escritos para que a gente creia que Jesus é o Filho de Deus, e crendo nele tenhamos vida. Então o milagre da ressurreição de Lázaro
Ele não está apenas registrado para que a gente possa crer no sobrenatural. Quem crê em Jesus, crê no sobrenatural, crê em milagres. Mas o maior objetivo de todos os milagres, e na ressurreição de Lázaro também é muito evidente, o maior objetivo é que a gente creia em quem Jesus é. Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus que se fez homem, Ele é todo-poderoso. E aqui nós percebemos isso no diálogo de Marta e Maria com Jesus. Você percebe que às vezes a gente olha para capítulo 11 de João e a gente acha que o personagem principal é Lázaro, mas ele parece que não é o principal. Parece que o que é principal é todo esse contexto onde Jesus tem um amor profundo por essa família, e essa família passa por uma dor terrível de ver o seu irmão falecendo, e Jesus se manifesta ainda mais, e a maneira que Marta e Maria reconhecem quem é Jesus no meio da dor é maravilhoso, porque às vezes nós queremos que Jesus faça alguns milagres, nos cure, faça alguns sinais, mas Maria e Marta continuaram crendo em quem Jesus era, mesmo sem ele ter curado o seu irmão. Continuaram crendo. Elas não falaram: Jesus, nós cremos que o Senhor vai fazer algo. Não, elas falaram: nós cremos que Tu és o Filho de Deus, que Tu és o Messias, que Tu és o Senhor, que as Tuas orações o Pai responde. Continuaram com a fé intacta, mesmo que teve uma tragédia dentro do seu lar, a fé delas continuou a mesma. Vimos ontem que Marta foi conversar com Jesus, ela abriu o coração, ela falou da dor, e ela continuou afirmando: mas eu continuo crendo quem Tu és. Não mexeu com a fé dela. E agora Maria, que encontro maravilhoso. Lemos hoje, então, João capítulo 11, versículo 28, que Jesus mandou chamar Maria. Versículo 28 diz que Marta foi chamar Maria e disse: o mestre está chamando você. Perceba a diferença das duas irmãs. Marta é mais agitada, correu até Jesus, antes de Jesus entrar na aldeia de Betânia. Maria ficou em casa. Maria esperou ser chamada. Quando Jesus chama, Maria vai até Jesus. E o que Maria faz quando chega perto de Jesus, irmãos? O que sempre a Bíblia fala que Maria fazia. Já perceberam isso? Todas as vezes que Maria aparece na Bíblia, ela está aos pés de Jesus. Ela está adorando, ela está ali contemplando, ela está ali honrando, ela está aos pés de Jesus. Que ensinamento maravilhoso, que coisa tremenda. No versículo número 32, quando Maria chegou onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo o quê? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela não está culpando Jesus, ela está afirmando que ela sabia que Jesus podia ter curado. E versículo 33, nós começamos a ver a resposta de Jesus à dor do homem. Versículo 33, quando Jesus viu que ela chorava, e que os outros judeus também choravam, ele se agitou no seu espírito e se comoveu. E ele diz: onde ele está? Onde vocês o puseram? E trouxeram Jesus até o túmulo de Lázaro. E no versículo 35 nós somos surpreendidos com essa afirmação: Jesus chorou. Ontem nós falamos sobre o amor de Deus em João capítulo 11, queremos continuar falando disso. O amor de Deus, ele não é um amor impessoal nem indiferente. Jesus se entristece, o nosso Senhor sente as nossas dores, o nosso Senhor sabe o que nós passamos, como o autor aos Hebreus diz que ele sabe o que é padecer, por isso ele pode se compadecer dos que sofrem. Deus não é indiferente a nenhum sofrimento humano. Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar, e por que Jesus chora? Jesus chora por ver a dor daqueles que perdem seus entes queridos, de ver como que a morte traz sofrimento. Jesus chora de ver como que a doença traz sofrimento ao ser humano. Jesus chora diante de um quadro de morte. E os judeus afirmam no versículo 36, vejam o quanto ele o amava. Amado, Deus nunca vai ser indiferente às suas dores. Sabe, às vezes nós somos indiferentes às nossas dores. Você pode estar sofrendo, mas você está indiferente. Você não quer assumir a dor, você não quer rasgar o coração. Jesus não é indiferente. Ele olha para você e para mim, Ele quer nos consolar, Ele quer nos abraçar, Ele quer
intervir no meio das nossas dores e sofrimentos. O choro de Jesus aqui, amado, é o amor dele por nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes nós construímos a ideia de um Deus impessoal, um Deus energia, um Deus muito sábio, muito inteligente e que não sente o que a gente sente. Jesus se fez homem, sentiu tudo que um homem sente e ele se move em amor por nós. Ele se move por compaixão. Geralmente antes de Jesus operar um milagre ou uma cura, a Bíblia diz que ele olhou com compaixão, ele sente as nossas dores, ele é um homem que sabe o que é padecer. A Bíblia diz que Jesus se fez homem, um homem que sabe o que é padecer, homem de dores. Nós não podemos ser indiferente à dor do outro, e nem indiferente à nossa dor, quando a gente não as assume e não as confessa como deveríamos, chorar diante do Senhor, chorar aos pés do Senhor, chorar com os que choram. Às vezes nós somos muito super-humanos, e outros se tornam vítimas. Nós não temos que ser vítimas nem heróis, nós temos que ser humanos. Deus se fez homem, gente, e Jesus chorou quando viu a realidade de um cenário de luto. Mas Jesus diz: me levem até o lugar onde ele está. No versículo número 37, alguns questionavam, diziam ele podia ter curado, mas no versículo 38 diz que Jesus se agitou novamente, mostrando que ele estava profundamente entristecido, até que Jesus dá uma ordem. No versículo 39, Jesus fala: tirem a pedra. Eu sei que nós podemos, e a maioria dos pregadores usam essa pedra como uma metáfora muito criativa, mas a pedra aqui é porque o túmulo naquele tempo, e como o túmulo de Jesus, se colocava uma pedra simplesmente para poder guardar o corpo ali dentro. E as pessoas, e Marta mais uma vez toma a frente, irmãos, perceberam isso? No versículo número 39, como que Marta é mais impulsiva, ela fala: Senhor, mas ele já cheira mal. E por que Jesus falou lá atrás que essa doença não era para a morte, mas era para a glória de Deus, e era bom que eles não estivessem lá, porque eles iam ver a glória de Deus? Porque havia a tradição, isso, estudiosos falam muito sobre isso, de que até 3 dias a pessoa podia voltar à vida. Os irmãos sabem que tem algumas enfermidades que deixam a pessoa como morta. Então eles acreditavam que até 3 dias a pessoa podia de alguma forma voltar à vida, mas ele já estava 4, ou seja, já estava em processo de apodrecimento avançado, naquele calor daquela região. E Jesus fala assim: tire a pedra. E aí Jesus dá uma palavra para Marta, versículo 40: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Marta ficou temerosa, vai tirar a pedra, a situação aqui não é boa, o cheiro vai ser terrível, essa cena não vai ser nada agradável. Mas Jesus diz: eu disse para você crer, creia que você vai ver a glória de Deus. Amado, Deus espera da gente o crer. O milagre é Deus que faz, a cura é Deus que faz, mudar circunstâncias é Deus que faz. Basta uma palavra de Deus para transformar toda uma realidade, basta uma palavra de Deus para curar uma família, para levantar uma pessoa abatida, para restaurar uma pessoa. Amado, uma palavra de Deus liberta um encarcerado do cárcere espiritual, emocional, um perdido que estava em trevas. Uma palavra de Deus transporta ele para o reino da luz. A palavra de Deus é poderosa. Nós precisamos crer em quem ele é, mesmo que ele não faça do jeito que a gente espera, no tempo que a gente quer. Nós precisamos continuar crendo que ele é todo poderoso, ele é quem ele é. E Jesus fala no versículo 41, depois que tiraram a pedra, Jesus levantou os olhos e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Jesus não orou, perceberam isso, irmãos? Por que Jesus não orou? Porque ele já tinha orado. Ele aqui está agradecendo ao Pai em voz alta, como um testemunho público. Mas ele diz: graças te dou porque me ouviste. Ele já sabia que o Senhor já tinha o ressuscitado, que Lázaro já estava voltando à vida. Jesus já sabia e ele agradeceu, porque o Pai já tinha escutado. E aí, no versículo de número 43, Jesus chama Lázaro pelo nome, fala: Lázaro, venha para fora. E o texto diz que aquele que tinha morrido saiu.
Irmãos, uma palavra de Jesus, Lázaro vem para fora. Alguns dizem que Jesus chamou pelo nome porque muitos mortos estavam ali, e ele chamou Lázaro, vem para fora, para que os outros não ressuscitassem. Você sabe por que Jesus ressuscitou muitos mortos? Isso é um sinal do reino dos céus, é um sinal do dia da vinda dele. Lembra que Maria falou? Eu creio que ele vai ressuscitar no último dia. Amado, a fé deles, a fé de Maria e Marta, não era limitada às coisas dessa terra, a uma cura momentânea, ao seu prazer momentâneo. Às vezes nós estamos perdendo a fé em Deus, ou desanimados, porque algumas coisas acontecem que a gente não espera. Maria e Marta continuaram crendo que Jesus ia ressuscitá-los, sobretudo no último dia, na vinda dele. Na vinda dele, o mais importante não é a ressurreição de Lázaro, o mais importante é a ressurreição dos santos no último dia, na vinda do Senhor. Cada ressurreição de Jesus era um ato profético do que vai acontecer no último dia. Ressuscitar um morto é maravilhoso, mas não é o maior objetivo do Evangelho. O maior objetivo do Evangelho é você crer na vida eterna, que Jesus não apenas ressuscita mortos, mas Ele é a ressurreição e a vida. Quem está nele, a ressurreição e a vida está em nós. Imagina se Lázaro ressuscitasse e se desviasse do Evangelho, não ia adiantar em nada. E é interessante que quando Lázaro ressuscita, Jesus no versículo 44, diz assim, olha, que as mãos e os pés deles estavam amarrados, e Jesus ordenou, desamarre-no e deixa ele que ele vá. Não é interessante, irmãos? Jesus poderia ter falado, gente, agora vamos todos nos reunir aqui, que Lázaro vai contar tudo o que ele sentiu, viu, passou nesses 4 dias. Não, manda ele ir. Você não tem registro algum na Bíblia que Lázaro tenha contado o que ele viu, o que ele sentiu, o que ele passou, porque o objetivo maior é você crer em quem Jesus é e na vida eterna. O maior objetivo da nossa vida é estar em aliança com Jesus, é crer em quem Ele é crer que Ele é o Messias, é crer que Ele vai nos ressuscitar no dia da vinda dEle. Todos que creem nele ressuscitarão e estarão eternamente com Ele. Esse é o maior objetivo. O milagre de Lázaro, tem gente que começa às vezes a idolatrar o sobrenatural. Nós temos que adorar ao Senhor Jesus e saber quem Ele é. Ele é o Deus que opera o sobrenatural. Mas Lázaro não saiu ali para contar detalhes, coisas que ele viu, ouviu. O objetivo não era esse. Qual é o objetivo do Evangelho de João? Que cada milagre, cada sinal nos leve a crer em quem Jesus é, e tenhamos a vida dele em nós, e tenhamos a aliança dele em nós. Porque há pessoas que talvez estejam me escutando nessa manhã, que dizem crer em tudo, mas não experimentam a vida dele. Jesus não quer que você creia apenas que Ele ressuscita e cura. Ele quer que você e eu creiamos em quem Ele é, e tenhamos aliança, porque a vida dele vai fluir em nós. A vida abundante vai fluir em nós. A direção do Espírito Santo vai fluir em nós. Nós vamos desfrutar da intimidade que Maria tinha de se prostrar aos pés dele, e da fé que Marta tinha, de que apesar de coisas que nós não vamos ter explicação, Ele é quem Ele diz que é. Ele é o Senhor da nossa vida. Jesus fala, desamarre-no e deixa Ele ir, desate-o. Eu sei que isso aqui também é um símbolo de que quando a gente se converte, a salvação ela é instantânea. Você creu em Jesus, você nasceu de novo, mas o processo de santificação continua, onde Deus vai nos desembaraçando, usando pessoas para desatar, para tirar algumas traves que estão nos nossos olhos, para nos ajudar a tirar ciscos uns dos outros. É uma ilustração poderosa disso. Mas a conclusão do Evangelho de João, capítulo 11, percebam os irmãos comigo, agora do versículo 45 ao 57, é que muitos judeus que vieram visitar Maria, vendo isso, creram nele. Qual é a glória de Deus que Jesus falou que eles veriam? A gente pensa, eles viram a glória de Deus, eles viram a ressurreição. Não, querido, a glória de Deus que eles viram e que a gente precisa ver, é a glória de crer em Jesus e ser salvo. Muitos creram nele. O que Jesus realmente queria é que na ressurreição de Lázaro, muitos crescem que Ele é a ressurreição, que Ele é o Messias, que Ele é o Senhor, e essa foi a glória que eles viram, e essa é a glória que nós temos que ver. Nós precisamos orar pela salvação das pessoas, nós precisamos orar para que outras pessoas vejam a glória de Deus, não apenas uma cura e um milagre. No Brasil, nós temos muita idolatria a milagres.
Nós somos uma igreja que cremos nos milagres, nós temos visto muitas curas entre nós, mas nós queremos ser uma igreja que está edificada e alicerçada na palavra do Deus vivo e em quem Jesus é. Nós oramos por cura e vemos curas, nós oramos por milagres, vemos milagres, mas nós amamos Jesus por quem Ele é. E quando as coisas não acontecem como esperamos, Ele continua sendo o Senhor da nossa vida, e a nossa fé e amor por Ele permanecem intactos, porque nós o adoramos, o amamos por quem Ele é. Concluindo, o texto diz que muitos judeus creram. Versículo 46 em diante, diz que outros, porém, foram aos fariseus, ou seja, uns creram vendo Lázaro ressurreto, outros, nem vendo ele ressurreto, creram, e ainda foram falar com os fariseus, denunciar que ele estava atraindo muita gente, e eles iam perder o domínio, eles iam perder o lugar deles. Eles estavam com medo de Jesus se tornar um líder que atraísse tanta gente para ele, e que a religiosidade perdesse o controle, e que os romanos viessem e tomassem o templo. Não sabiam eles que o templo seria destruído, não por Jesus, mas pela desobediência e dureza do coração deles. Deus permitiu que os romanos invadissem no ano 70 e acabassem com aquele lugar. Amado, não deixe os teus desejos pessoais e nada impedir você de crer e se render a Jesus e andar com Ele e amá-lo. O texto mostra que aqui começou o planejamento final para a morte de Jesus. João meio que conclui aqui no capítulo 11 essa série de milagres, e ele vai começar a entrar agora quando Jesus já se aproxima de Jerusalém, os últimos ensinamentos dele, antes dele ir para o Calvário, para a cruz, em nosso lugar. Fala aí mais uma vez da Páscoa. João descreve as 3 Páscoas que Jesus participou, e agora já se preparando. E para a gente concluir apenas um detalhe, o sumo sacerdote Caifás, judeu, ele falou: é melhor que morra um homem pela nação. Ele falou isso meio que pensando em matar Jesus por objetivos dos mais terríveis, mas a Bíblia diz, e João percebeu, que esse sumo sacerdote profetizou de maneira inconsciente que Jesus morreria, e o texto diz, não só pela nação, ele morreria para fazer uma nova nação, uma nação de todos os povos, quem crê em Jesus se torna seu povo, se torna sua nação santa, propriedade particular dele. Aqui fala de missões, fala que ele atrairia e ele reuniria em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos, versículo 52, ele reuniria todos que creem nele em um só povo. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que nós possamos crer que Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá, ressuscitará no dia da sua vinda. Pai, nós te louvamos por essa manhã preciosa, pela tua palavra viva, que possamos ser por ela alimentados, vivificados, transformados, renovados, em nome de Jesus. Que a nossa fé, o nosso amor, a nossa adoração a Ti, Jesus, não seja nem sequer afetado por nenhuma dor, tragédia, dificuldade da vida. Que as alegrias, as curas e os milagres que o Senhor faz, e todo dia faz, possam apenas nos lembrar e nos fazer mais generosos e gratos, pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua grandeza. Mas nós cremos que Tu és o Filho do Deus vivo. Senhor Jesus, muito obrigado, que a fé no Senhor possa ser a nossa base, independente das circunstâncias. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor.